Quando nós falamos de libertação, já nós vamos mexer em questões que envolvem o nosso ser interior, o nosso ser interior como, por exemplo, a nossa alma, o nosso espírito, nosso corpo. Porque nunca vamos libertar quem não está preso. Liberta-se quem está preso. Então, só estamos a dizer que a pessoa deve ser libertada porque está preso de alguma coisa. Existem presos fisicamente, presos psicologicamente, presos sentimentalmente, presos emocionalmente. Então, liberdade é uma coisa que nós já temos. Deus ele fez o homem dando-lhe liberdade. É por isso que nós vamos ver que fala-se do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Então, não é quem pode ter a capacidade de escolha sem ter a liberdade de escolher isso. Tá vendo? É como, por exemplo, no tempo dos colônios aqui, colonizaram os africanos. Quando colonizaram os africanos eles viveram na submissão dos seus liderados, dos seus patrões. Então, quer dizer o quê? Tudo que eles tinham que fazer dependia dos seus patrões. Então, eles não tinham liberdade. Não tinham a liberdade, porque dependia do patrão. O patrão tinha que fazer, você deve fazer isso, não deve fazer isso. Então, ele não tinha a liberdade. Então não tinha a liberdade de fazer absolutamente nada, porque era um escravo, um subordinado do seu patrão. Então, mas Deus, quando ele faz o homem, Deus ele não faz o homem nem tornando um escravo. Deus faz o homem tornando um ser livre. É por isso que deu livre-arbítrio, tem a capacidade de escolha. O homem tem a capacidade de escolher. É por isso que vamos ver de que Deus não obrigou o homem a não comer. Deus só falou de que não coma, colocou uma lei. É uma lei, mas eu não te obrigo. É por isso que quem não deve comer é você. Deus não falou de que eu vou fazer com que você não coma. Porque desde o momento que Deus já disse de que eu vou fazer com que você não coma, está dizendo o quê? Então eu te peguei um quente, louco, mas porque eu te dei o livre-arbítrio, não faça você. Mas se você fazer, as consequências são essas. Para não fugir, colocar entre parênteses. Um jovem que já me questionou, ok, se Deus ele sabe de que se o homem começa, ele ia pecar, por que Deus ele fez o fruto? Depois eu falei de que aí nós vemos o gesto de amor de Deus. E aí Deus queria ensinar um princípio ao homem, que é um princípio de obediência. Porque se Deus ele fosse mau, não teria avisado o homem de que não coma, teria deixado o homem. Porque há muita gente que pensa que o pecado surgiu no Éden. O pecado existiu bem antes da fundação da terra, começou com Satanás desse. Quer dizer o quê? Quer dizer de que se alguém vai dizer de que não, como é que Deus o quê? Como é que Deus porque ele vai colocando, sabendo de como vai pecar, porque daí surgiu o pecado, isso é uma farsa, porque o pecado já existia, até nos seres celestiais. Então, quando Deus ele avisa o homem, é um gesto de amor, porque se Deus ele fosse mal, teria deixado. Então, o homem ia fazer, então ia ser um ser corrupto, sem Deus ele ter formado, ter dito nada. Mas Deus ele avisou, não faças isso, porque se fazeres, irás morrer, ou se comeres, morrerás. Então, quando Deus ele coloca esse princípio, que é uma lei, ele trazia um princípio de obediência, querer submeter ao homem a ele, mostrando que você deve ser obediente a mim, mas por sua livre, espontânea vontade. Então, Deus ele fez o homem, já sendo lhe dando uma capacidade de fazer uma escolha, né? Que isso lhe dá liberdade. O homem é livre. Se você quer ser mau, você é livre. Quer aceitar Jesus, você é livre. Mas tem que saber de que o que você faz terá consequências, terá resultados. Está vendo? Então, os resultados são determinados com o tipo de coisa que você fez. Se você faz o que é mau, não espera um resultado bom. A finalidade do resultado será mau. Está vendo? Então, Deus ele faz o homem já lhe dando essa liberdade. Então, nós temos essa liberdade.